E aí, pessoal, tudo bem? Mais um The Deep Dive no Ar. A gente vai mergulhar a fundo no mercado brasileiro hoje. E aí? Vamos tentar entender como é que é a eleição do Trump lá nos EUs o que isso pode impactar nas suas decisões de investimento aqui no Brasil. É isso aí, a gente vai, além das manchetes, né, a gente vai analisar um relatório quentinho, saiu do forno agora, pra gente realmente desvendar as oportunidades, os riscos que estão começando a se desenhar nesse novo cenário, né, global. A vitória do Trump deu o que falar, né? Todo mundo comentando, repercutindo. Deu. E o mercado financeiro, como sempre, né, reagiu na hora. A gente viu o índice americano, o S&P 500, disparar logo depois da eleição, sinalizando certo otimismo inicial, né? Mas a grande questão e como isso afeta você, investidor brasileiro? Pois é, o que é fascinante aqui é que, historicamente, né, o mercado de ações americano tende a subir no longo prazo. Independente de quem está na Casa Branca. Mas, como você bem sabe, né, cada governo tem suas nuances, né? As políticas, as medidas, as relações comerciais impactam setores específicos, né? É um verdadeiro quebra-cabeça para quem investe. Verdade. Pode que a gente está aqui para te ajudar a montar esse quebra-cabeça, né? A gente vai te dar as peças, mostrar como elas se encaixam. E para começar, a gente vai focar nos setores que podem se beneficiar e muito com essa eleição do Trump. O agronegócio, por exemplo, é um dos favoritos. Com certeza. O Brasil, né, um gigante na exportação de grãos, produtos agrícolas, né? Com a possibilidade de novas tarifas americanas sobre a China, a demanda por produtos brasileiros pode aumentar consideravelmente. Olha só. E aí, quem que a gente pode destacar nesse cenário? A gente tem empresas como a SLC Agrícola, SLC 3 e a Brasil Agro, a GEL 3, elas até tiveram alguns percalços recentemente, né? Mas podem decolar nesse novo contexto global. Exato, vale a pena ficar de olho nelas. E se você busca diversificar, né, os FIAGROS, que são fundos de investimento que aplicam em imóveis rurais, também são uma opção interessante. Eles oferecem uma exposição mais ampla ao agronegócio, né? É como se você tivesse um pedacinho de várias fazendas. Legal. Outro setor que promete esquentar com a eleição do Trump é a mineração e a siderurgia. A Vale 3 e a Gerdau, de GBR Quad, por exemplo, né? Podem se beneficiar das tarifas americanas sobre produtos chineses, o que aumenta a competitividade das exportações brasileiras, né? A Gerdau, inclusive, está indo muito bem, viu? Lucro alto no último trimestre, mostrando que consegue navegar bem em mares turbulentos. É impressionante como a Gerdau se mantém forte, né? Mas é preciso lembrar que todo investimento tem seus riscos. O cenário global é complexo, a gente precisa estar atento a tudo. Com certeza a gente sempre reforça isso aqui. Falando em riscos e oportunidades, a Braskem BRKM5 no setor petroquímico também pode se beneficiar da alta do dólar, já que parte da sua receita é em dólar e os custos são em reais. Mas ao mesmo tempo, né, é preciso analisar cuidadosamente as questões ambientais e políticas que envolvem a empresa. A gente não pode esquecer que a sustentabilidade e a governança corporativa são cada vez mais importantes para os investidores. Sem dúvida. E por falar em setores que exigem atenção redobrada nesse novo cenário, a gente não pode deixar de falar do varejo e do consumo interno. Pois é. Empresas como Magazine Luiza, MGLU3 e Casas Bahia, BRAIU3, né, já vinham enfrentando dificuldades com juros altos, a desvalorização do real. Aí junta isso com o terceiro trimestre de 2024 desafiador, né? É preciso cautela na hora de investir nesse setor. E a aviação e a construção civil também estão sentindo o impacto dos juros altos, né? Que encarecem o financiamento e apertam as margens de lucro. Nesses setores, o ideal é buscar oportunidades realmente únicas, né? Com um potencial de retorno que justifique o risco. A gente precisa analisar cada caso com muita atenção, entendendo os fundamentos das empresas, as perspectivas do setor. Faz sentido. Mudando de assunto, você viu como o Bitcoin disparou depois da vitória do Trump. Parece que muita gente viu nas criptomoedas um porto seguro em meio à incerteza global. É verdade. Apesar de a política americana ter um impacto menor no mercado cripto, né? As propostas globais e a busca por ativos descentralizados estão impulsionando o Bitcoin. E essa alta repentina levanta uma questão importante. Será que o Bitcoin pode ser considerado um ativo de refúgio em momentos de turbulência? Boa pergunta. É uma pergunta que muitos investidores estão se fazendo. E se você também está pensando em entrar nesse mercado, lembre-se, timing é tudo. Um curso rápido e focado em investimento em Bitcoin pode te ajudar a entender melhor essa montanha-russa de emoções. Com certeza. Informação nunca é demais, né? Especialmente no mercado tão volátil como o de criptomoedas. É verdade. E já que a gente está falando de navegar em mares agitados, que tal a gente dar algumas dicas para os nossos ouvintes, para eles estruturarem suas carteiras de investimento? Bora lá. Primeiro de tudo, pesquise a fundo o setor antes de investir.
Seja agronegócio, siderurgia, petroquímica, né? Isso. Leia relatórios, acompanhe os resultados trimestrais das empresas, fique de olho nas notícias. Informação é a chave para tomar decisões mais inteligentes. E não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar é fundamental para reduzir o risco da sua carteira. Distribua seus investimentos em diferentes setores, né? Como se você estivesse montando um time de futebol com jogadores de ataque, defesa e meio campo. Exatamente. E lembre-se de manter o foco no longo prazo. As ações ligadas a setores estratégicos como a exportação de commodities tendem a crescer ao longo dos anos, mesmo com as oscilações do mercado. E para quem prefere não escolher ações individualmente, os fundos de investimentos setoriais, como os FIAGROS ou os ETFs, que replicam índices da bolsa, são ótimas alternativas. É como ter um técnico experiente gerenciando seu time. Exato. Mas lembre-se, mesmo com um bom técnico, é preciso acompanhar o jogo, né? Fique de olho no contexto global, principalmente na relação entre UE e China, que impacta os mercados do mundo todo. A eleição do Trump, sem dúvida, inaugurou um novo capítulo no mercado financeiro, né? Criando oportunidades e desafios em diversos setores. Alguns, como o agronegócio e a mineração, estão em alta, enquanto outros, como o varejo e a aviação, pedem cautela. O importante é ter informação e estratégia, claro, calma para navegar nesse mar de incertezas. Com certeza. E por falar em navegar nesse mar de incertezas, a gente não pode esquecer do impacto da eleição do Trump nos investidores estrangeiros, né? Afinal, o fluxo de capital estrangeiro é um termômetro da confiança no Brasil. Verdade. Logo após a eleição, né, a gente viu uma certa volatilidade, né, com alguns investidores estrangeiros sacando seus recursos do país. Era natural, né? Ninguém sabia ao certo qual seria o impacto das políticas do Trump na economia global e, consequentemente, no Brasil. Mas depois que a poeira baixou... O que aconteceu? Conta pra gente. A gente começou a observar um retorno gradual do capital estrangeiro para o Brasil. Os investidores perceberam que, apesar das incertezas, o nosso país ainda oferece boas oportunidades de investimento. E quais são os atrativos, né, que estão trazendo esses investidores de volta para o Brasil? O Brasil tem um mercado consumidor gigante, né? Gigantesco. Mais de 200 milhões de pessoas. É um prato cheio para empresas que querem expandir suas operações. É verdade. E o nosso potencial agrícola também, né? Não pode ser ignorado. Com tanta terra fértil, clima favorável, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Exatamente. E com a demanda global por alimentos crescendo cada vez mais, esse setor tem tudo para continuar bombando. Sem falar do setor de energia, com as nossas reservas, né, enormes de petróleo e gás natural. Ou seja, né, apesar do susto inicial com a eleição do Trump, o Brasil continua sendo um país com potencial de crescimento enorme, né? E os investidores estrangeiros sabem disso. Sabem. Eles estão de olho nas oportunidades e você também deveria estar. Mas lembre-se, né? Investir no Brasil exige planejamento e estratégia, especialmente nesse cenário global um tanto imprevisível. É verdade. E como a gente, investidor brasileiro, pode surfar nessa onda junto com os estrangeiros. Primeira coisa, mantenha a calma. A volatilidade do mercado é normal, né? Principalmente em momentos de incerteza. Não tome decisões precipitadas, respire fundo, pense no longo prazo. É como diz o ditado, né? Devagar e sempre se chega mais longe. Exatamente. E não se esqueça da diversificação. Distribua seus investimentos em diferentes setores, classes de ativos e até mesmo países. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Diversificar. E como a gente pode diversificar de forma inteligente? Quais são as opções que a gente tem? Uma delas é investir em fundos de investimento, né? Que oferecem uma carteira diversificada de ativos, gerenciada por profissionais experientes. É como delegar a gestão do seu dinheiro para um especialista. Entendi. E os ETFs? Eles também são uma boa opção para diversificar. Sim, os ETFs são uma ótima opção. Eles são fundos que replicam a performance de um índice da bolsa, como o Ibovespa, por exemplo. É uma forma prática, barata de você investir em uma cesta de ações, né? Legal. E para quem tem um perfil mais arrojado, gosta de um pouco mais de emoção, investir diretamente em ações também é uma possibilidade. Com certeza. Mas, nesse caso, é fundamental estudar bem a empresa antes de investir, né? Analisar seus fundamentos, seus resultados financeiros, suas perspectivas de futuro. Não entre de cabeça em um investimento sem antes conhecer o terreno. Conhecer bem o terreno. E se eu não me sentir seguro para tomar essas decisões sozinho, o que eu faço? Nesse caso, buscar a ajuda de um profissional de investimentos, né? Como um consultor financeiro pode ser uma ótima ideia. Ele vai te ajudar a traçar uma estratégia personalizada de acordo com seus objetivos, seu perfil de risco, seu horizonte de tempo. É como se fosse um guia experiente, né? Te acompanhando nessa jornada.
Exatamente. E lembre-se, investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, ter a paciência, disciplina, informação e você vai alcançar seus objetivos financeiros. Construir um futuro mais tranquilo, mais próspero. Falando em construir um futuro mais próspero, a gente começou essa conversa, né, falando do impacto da eleição do Trump no mercado brasileiro. A gente viu que alguns setores, como agronegócio, mineração, siderurgia, tem tudo para se beneficiar. Mas e o Bitcoin? Você acha que ele realmente pode ser um porto seguro em tempos de incerteza? Essa é uma pergunta complexa, né, que divide opiniões. O Bitcoin, como a gente já mencionou, é um ativo descentralizado, o que significa que ele não está sujeito às mesmas regras, flutuações que as moedas tradicionais. Certo. Essa característica pode sim torná-lo um ativo de refúgio em momentos de crise. Mas e os riscos? A gente sabe que o mercado de criptomoedas é extremamente volátil, né? Sim, a volatilidade é um fator de risco importante a ser considerado. O Bitcoin pode ter altas expressivas, mas também pode sofrer quedas bruscas em um curto espaço de tempo. Por isso é fundamental ter cautela, né, e investir apenas o que você pode perder. Isso dá bastante antes de entrar nesse mercado, né? Com certeza. É essencial entender como funciona a tecnologia por trás do Bitcoin, o blockchain, e os fatores que influenciam seu preço. E você? O que você acha? Acredita que o Bitcoin tem futuro? Eu acredito que o Bitcoin veio para ficar. As criptomoedas, de forma geral, representam uma mudança de paradigma no sistema financeiro global. É como se a gente estivesse assistindo ao surgimento de um novo sistema monetário, né? Exatamente. E essa mudança, como toda mudança, gera incertezas, dúvidas, né? Mas também abre um leque de oportunidades para quem estiver disposto a aprender, a se adaptar. E para quem quer aprender mais sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas, que dica você daria? Olha, existem diversos cursos online, livros, podcasts que abordam esse tema de forma aprofundada. Inclusive, aqui no The Deep Dive, a gente já fez alguns episódios sobre criptomoedas, né? É verdade. E a gente sempre busca trazer informações relevantes, atualizadas, para te ajudar a navegar nesse universo. É isso aí. E para quem está acompanhando a gente desde o início, a gente começou falando do impacto da eleição do Trump no mercado brasileiro. Passamos por diversos setores, analisamos as oportunidades, os riscos e agora estamos mergulhando no mundo das criptomoedas. É bastante coisa. Bastante coisa. Mas a gente acredita que o conhecimento é a chave para tomar decisões mais inteligentes e construir um futuro mais próspero. Concordo. E para fechar com chave de ouro, que tal a gente recapitular os principais pontos que a gente abordou nesse episódio? O que você acha? Bora lá. A gente viu que a eleição do Trump gerou um certo nervosismo no mercado financeiro global, mas que o Brasil continua sendo um país com grande potencial de crescimento, atraindo a atenção de investidores estrangeiros. E vimos também que alguns setores da economia brasileira, como agronegócio, mineração e siderurgia, têm tudo para se beneficiar desse novo cenário global. E que o Bitcoin, apesar da volatilidade, se consolida como um ativo de refúgio para muitos investidores, representando uma mudança de paradigma no sistema financeiro. É muita coisa para digerir, né? Mas a gente espera que você tenha gostado desse mergulho profundo no mercado brasileiro e nas suas nuances. E lembre-se, investir com inteligência exige informação, estratégia e, acima de tudo, paciência. Sabe, pensando bem, essa eleição do Trump, com toda a imprevisibilidade, né? Acho que ensinou a gente algumas lições importantes sobre o mercado, né? É verdade, a primeira delas, com certeza, é que o mercado é imprevisível. Por mais que a gente estude e analise, tente prever o futuro, sempre vai ter um fator surpresa ali que pode mudar tudo, né? Virar o jogo de uma hora para outra. A gente viu isso na prática, né? Ninguém esperava. É. As pesquisas, inclusive, apontavam para outro lado e, de repente, Trump eleito. É isso aí. E é por isso que ter uma estratégia de investimentos bem definida, que leve em conta essa imprevisibilidade, é fundamental, né? Diversificar, pensar no longo prazo, ter disciplina, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui. Faz todo sentido. Fica mais. Qual que seria a segunda lição, você diria? A segunda lição importante é que o mercado financeiro é cíclico, né? Assim como as estações do ano, ele tem os seus altos e baixos, momentos de euforia, momentos de pessimismo. E a gente precisa estar preparado para surfar essas ondas, né? Saber lidar com os momentos bons e ruins. Entendi. É como se a gente estivesse em um barco, né? Navegando em um mar que às vezes está calmo, às vezes está agitado. Perfeito. A eleição do Trump, com todo o impacto que causou, é só mais uma onda nesse mar. Uma onda que pode até ter pego a gente de surpresa, mas que no fundo faz parte do ciclo natural do mercado. E qual que é o segredo para navegar nesses ciclos do mercado financeiro sem naufragar, sem perder tudo? Informação. Informação é a bússola que vai te guiar nesse mar agitado, né? Mantenha-se atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, na economia, na política. Só assim você vai conseguir tomar decisões
mais conscientes, mais assertivos. Sim, conhecimento é poder, né? A gente sempre fala isso por aqui. Com certeza. E no mercado financeiro, essa máxima é ainda mais verdadeira. Quanto mais você souber sobre o mercado, sobre as empresas, sobre os diferentes tipos de investimento, maiores são suas chances de sucesso. É isso aí. Acho que chegamos ao final de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive, né? É isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre o impacto da eleição do Trump no mercado brasileiro. E principalmente que tenha aprendido alguma coisa nova. A gente se encontra no próximo episódio com mais análises, insights e dicas para você navegar no mundo dos investimentos. Até lá! Até a próxima. E bons investimentos para todo mundo.